Ok, hoje a gente vai encerrar de uma vez por todas a primeira saga do meu universo Marvel, no caso meu MCU. E enfim, a gente vai encerrar a saga cósmica depois de... Bom, que eu me lembro, o primeiro vídeo foi em maio do ano passado, então tem quase um ano que eu tô trabalhando nisso. Mas agora chegou. Então, bora pro vídeo. Senta que lá vem a história. E o primeiro projeto da lista é nada mais nada menos que no ano de 2016, Demolidor, segunda temporada com 65 milhões de orçamento. Nós temos os mesmos showrunners da segunda temporada feita pela Netflix. Então tá, a história é basicamente do Matt tendo agora que enfrentar o Wilson Fisk, rei do crime, que está em um relacionamento agora com a Vanessa, e também enfrentar o Dexter Poindexter, o mercenário, que basicamente é um cara que consegue matar qualquer pessoa com qualquer coisa. E ele é obcecado pelo Matt, num nível tão absurdo que ele sai na rua e vê o Demolidor em tudo que é canto. E ainda tem também o arco principal da temporada, que seria o mesmo da segunda temporada da série da Netflix. E que arco é esse? É aquele do tentáculo, né, em Hell's Kitchen, fazendo umas tramas mirabolantes. E o Justiceiro, né? A gente vai introduzir o Frank Castle aqui, que nem acontece na Netflix, porque a segunda temporada realmente foi meio doída. Acho que a única coisa que eu realmente achei muito boa nessa segunda temporada foi o Justiceiro. Bom, a Karen tá em Hollywood, tá atuando por lá. E quem seria o novo interesse amoroso do Matt? Heather Glenn. Dessa vez a versão dos quadrinhos, né? Que é uma psicóloga e tal. Uma psicóloga e herdeira das empresas Glenn. Quanto ao Fog, ele acabaria se casando com a Deborah Harris. Quanto a Elektra, a gente vai revisitar o passado amoroso que ela tinha com o Matt, né? Tirado lá de O Homem Sem Medo, do Frank Miller, que enfim terminaria de ser adaptado. E a gente teria, né, o mercenário matando ela, afinal de contas. E isso é o. E isso seria o ponto que mais ia mudar o match. Porque aqui, ele jogaria Poindexter diretamente para a morte. É, não morreu, mas né, foi o intuito era esse. E isso vai ser importante para a terceira temporada. O elenco é o mesmo da Netflix, então não tem muito o que dizer. O segundo projeto é Capitão América, o Soldado Invernal, que viria 2 anos depois, né, em 2016, também com os irmãos Russo dirigindo e com um orçamento de 180 milhões de dólares. A trama é quase a mesma do filme original que a gente tem. O ponto é que eu decidi trazer o Ossos Cruzados com mais destaque, afinal de contas ele não faz quase nada no MCU. Inclusive, o próprio Ossos Cruzados seria mandado para prisão no Reino Quântico, que o Hank Pym fez antes de sair dos Vingadores. Algumas diferenças seriam o Steve atuando como nômade quando ele começa a ser perseguido pelo governo, e o Tony, agora como diretor da SHIELD, afinal de contas, ele assumiu esse cargo na área de Ultron. E esse filme marcaria a primeira desavença entre o Tony e o Steve. E o pós-crédito seria o nosso querido Barão Helmut Zemo, infiltrado no governo americano. Agora, a primeira coisa que eu realmente fiz uma alteração muito grande. Vocês lembram que a Netflix fez um universo somente para os defensores, que agora está incluído dentro do MCU de forma canônica na Terra 66, ou 19.999. Mas o ponto é que, assim, Luke Cage, a primeira temporada, até metade é uma obra-prima. Depois da metade desanda e a segunda temporada eu nem assisti. Em relação ao Punho de Ferro, não tem nada de muita coisa, e a segunda temporada eu também não vi porque o povo disse que é muito ruim. Então, eu decidi fazer uma dobradinha. E em vez de a gente ter uma série do Luke Cage e uma série do Punho de Ferro, a gente teria Heróis de Aluguel. Uma série única, antológica, com o Chell Hadley Cooker como showrunner, já que ele é um ótimo showrunner, não tem como negar. Um orçamento de 65 milhões, e eu vou explicar o que seria esse modelo antológico que eu estou propondo. As 5 primeiras antologias seriam focados justamente no Luke Cage, né? E no que tem a ver com ele, que é a Misty Knight, obviamente. Então a gente vai ver o passado do Luke, o negócio envolvendo Boca de Algodão, que eu iria resumir, infelizmente. Vai ter o Cascavel, e por aí vai, né? A gente ia ter essa construção, afinal de contas, o Luke voltaria a atuar como herói de aluguel, já que o filho dele com a Jéssica já tá pra nascer. As outras 5 antologias já é pro Punho de Ferro e pra Colin Wing, né? A gente vai ver o passado do Danny, né? O que ele fez lá em Kunlun, como ele ganhou os poderes, como é que ele virou um dos maiores artistas marciais da Terra, e você vai vendo. Aí a gente tem uma antologia onde esses 4 personagens se unem para formar uma aliança, e no caso a empresa dos heróis de aluguel. Os últimos 2 episódios eles formariam uma antologia de 2 partes, que seria contra o Bushmaster. E o elenco, obviamente, é o mesmo da Netflix. Se com o Capitão América eu acabei atrasando um pouco o Soldado Invernal, com o Pantera Negra ao contrário, eu vou adiantar. Então, em 2016, com um orçamento de 200 milhões de dólares, a gente ia ver um filme do T'Challa, dirigido pelo Ryan Coogler, que seria basicamente a mesma coisa que a gente viu no MCU. A única diferença realmente gritante que eu faria é que, justamente, a gente ia ter o Garra Sônica com mais presença, e acaba que é um filme de origem, realmente. No MCU não foi um filme de origem, porque o Pantera Negra
realmente foi introduzido em Guerra Civil, então não precisou. Aqui, como ele estaria sendo introduzido no próprio filme, eu faria... vocês entendem. O elenco é o mesmo do filme original. Pós-crédito é o que eu vou mudar. No pós-crédito a gente ia ver o Quarteto Fantástico em Wakanda. Então tá, aí em 2016 a gente tem a segunda temporada de Jessica Jones, ainda com a Melissa Rosenberg, com 60 milhões de orçamento. Primeiro que agora a Jessica meio que superou os traumas e tal, agora é mãe também. E ela não é mais investigadora justamente porque ela não tem tempo, né? Então ela começa a trabalhar no Clarim Diário, na divisão conhecida como O Pulso, que basicamente cuida desses assuntos de super-heróis. E com a supervisão do Ben Urich. E essa segunda temporada ia focar em trazer muita coisa para dentro do MCU. O primeiro ponto é que a gente terá a primeira citação ao Duende Verde. O segundo ponto é que a gente talvez ainda tenha um Nick Fury vivo dentro do MCU. O terceiro ponto que a gente traria, inclusive é algo mais aleatório, que é o Stephen Strange que fez o parto da Jéssica. A Patsy Walker enfim será introduzida nessa temporada, que vem direto como a vilã Hellcat e depois se torna uma heroína por acaso. E o outro personagem que eu já deixei pronto lá na fase 2 é o Demolition Man, o Demolição ou o Demo, como você quiser chamar. No caso, o Dennis Dunphy, porque ele é uma mistura curiosa. Ele é fã do Capitão América, com o traje do Demolidor e a força do Luke Cage. Tanto que ele mandaria o próprio Luke pro hospital em algum momento. Inclusive, eu super imagino a Jessica usando a parte de cima do traje dela junto da jaqueta. Ia ser muito legal. E o final da temporada seria com o Luke pedindo ela em casamento. O vilão da série seria o corretor, né? O nosso Kurt Jackson. Quanto aos atores, já que esses não estão no MCU, a gente traria pro The Man o Conor McGregor e pro corretor James Patrick Stewart. E agora a gente tem, em 2016 ainda, um especial, né, o Marvel especial Senhor das Estrelas. Dirigido por James Gunn com um orçamento de 30 milhões, a gente ia acompanhar a jornada de Peter Quill no universo Marvel, cujo vilão que ele teria que enfrentar é o Michael Korvac. O Rocket e o Groot também apareceriam em alguns momentos do especial e tal, mas não teriam tanto destaque. E o final desse especial seria com aquele clássico letreiro da Marvel, dizendo: o Senhor das Estrelas retornará em Guardiões da Galáxia. E para o Michael Korvac, eu decidi trazer o ator Matthias Schoeghofer. O último projeto de 2016 seria também o final da trilogia dos X-Men. No caso, X-Men Fênix Negra, dirigido por Bryan Singer e com um orçamento de 220 milhões de dólares. A trama ia ser muito similar à do quadrinho, que é uma maravilha. Basicamente a Jean é possuída pela Fênix, e aí o Clube do Inferno, né, da Emma Frost e do Sebastian Shaw, se interessa em ter esse poder também. E aí cabe aos X-Men deter eles. A Kitty Pryde também ser introduzida neste filme. E meus amigos, essa situação envolvendo a Jean dá em tanta coisa. Mas o ponto é que o Scott ele já sabia que isso não ia acabar bem. Até que no final do filme ele acaba tendo que matar a própria esposa. E por favor, esqueçam qualquer coisa envolvendo o Wolverine e a Jean. Não é o momento e nem é o certo a se trabalhar. Afinal de contas, o Wolverine, pô, ele tem muita coisa mais interessante, sei lá, a relação dele com a Kitty, que seria mais um mentor, um mentor pra ela, né? Quase um pai pra Kitty dentro do instituto. E o fim do filme é o mesmo da HQ, com o Scott largando os X-Men e indo viver a vida dele sozinho. Mas no pós-crédito nós veríamos um homem sinistro, pensando no que vai fazer agora que a Jean morreu. A Kitty seria feita pela Caitlin Dever, o Shaw seria feito pelo Colin Farrell e a Emma Frost seria feita pela Margot Robbie. E assim a gente encerra o ano de 2016 e agora no ano de 2017 a gente já começa com a primeira temporada de Justiceiro. Primeiramente, ela vai adaptar o passado conturbado do Frank, né? Tanto a infância quanto a época dele no exército. Quem aí já leu Borne, do Garth Ennis, que aborda essa época do Frank? Vai ver a noite em que a família dele morreu, nas mãos do Cartão dos Costa. Que tá, a gente também tem o Billy Russo, né? Que é um dos capangas que ainda está foragido. Em relação aos personagens de apoio da série, a gente tem a Karen, que voltou de Hollywood, sem sucesso nenhum e completamente viciada. Tem o Turk Barrett, né, o Tucão, que é o mafioso de quem o Frank pega informações. E tem o Linus Lieberman, né, o Microchip, que é o maior hacker de Nova York, e que consequentemente ele também tem um aparelho capaz de encontrar qualquer pessoa do mundo. Aí, meus amigos, em relação aos vilões, tem o Hickman, que é um cara aí que serviu junto do Frank no exército e tem uma tecnologia na arma muito similar à do Justin Hammer. O ponto é que quem fez essa arma foi o Consertador, um velho bizarro aí que tem uma loja de reparos no centro de Nova York. E ok, o último vilão, eu já deixei claro que é o Billy Russo, o Retalho, que realmente teria o mesmo tanto de cicatrizes no rosto que nem a versão dos quadrinhos, então seria brutal. E meus amigos, o pós-crédito seria simplesmente a Karen trocando a informação de que Matt Murdock é o Demolidor em troca de cocaína com Turk Barrett. Meus amigos, em relação aos atores, o elenco é o mesmo, mas o Hickman seria feito pelo Jensen Ackles e a série teria um orçamento de 52 milhões e traria o Steve Lichtofte para ser o showrunner.
Em seguida a gente tem o espetacular Homem-Aranha 3, verde e azul, com 220 milhões de orçamento e Mark Webb, enfim, encerrando sua trilogia com o personagem. Esse filme aqui já começa com bastante coisa. Primeira coisa, mistério é introduzido, mas é preso. Segunda coisa, o Peter tá quase se formando na faculdade e aqui ele pediria a Gwen em casamento, inclusive. Terceiro ponto, surge o Duende Verde, enfim, em busca de vingança contra o Homem-Aranha e contra o Dr. Octopus por causa da morte de seu filho, Harry. Quarto ponto, nós teríamos o surgimento do Sexteto Sinistro que fugiria da cadeia sob o controle do Dr. Octopus. E ok, agora eu vou fazer um negócio que muitos irão reclamar, eu tenho certeza, mas nós vamos trazer o Homem-Aranha Superior dentro disso tudo. O Otto teria criado uma máquina para trocar de corpo com o Peter e essa troca aconteceria. Com o Otto no corpo do Peter, a trama agora se torna um Peter tendo que lidar com o Sexteto Sinistro, que ele conseguiria botar na cadeia, um Duende Verde que ele descobriria ser o Norman Osborn, e ele ainda tem que recuperar o corpo dele. Em determinado momento, ele acabaria fazendo aliança com o Otto para poder os dois se unirem e tentar enfrentar o Duende Verde. Inclusive, o Norman descobriria que Peter Parker é o Homem-Aranha. E, meus amigos, que momento seria o final deste filme? Se não a morte de Gwen Stacy, que morreria aqui pelo Duende Verde. E não só ela, também teríamos o Otto, que teria voltado para o seu corpo, se sacrificando para salvar o Peter. Agora, a luta é pessoal acima de tudo. A gente ia ver um Peter completamente sem esperança nenhuma, enfrentando o Norman Osborn. O desenvolvimento no geral seria essa luta final onde o Norman acaba sendo morto pelo próprio planador. E aqui, a decisão mais arriscada que eu poderia fazer. Peter desistiria de ser o Homem-Aranha. Outra coisa que eu também faria nesse filme é que a gente veria a Jean the Wolf sendo introduzida. O mistério continua sendo feito pelo Jake Gyllenhaal, enquanto a Jean the Wolf seria feita pela Rose Liefeld. Seguindo em frente, a gente tem nova primeira temporada, com um orçamento de 80 milhões e o Zack Stream como showrunner da série. Ao longo de 10 episódios a gente ia conhecer Richard Rider, que encontraria um capacete da tropa nova no Central Park, vindo do finado Roman Ray, que deixou um holograma para treinar o seu sucessor. Os vilões secundários que a série iria trazendo ao longo dos episódios seriam o Condor, um cara que é um abutre da vida, mas ele tem uma tecnologia mais voltada para Chariot, a organização mercenária intergaláctica comandada pelo Zor, o primeiro vilão que Richard teria que enfrentar. Aí que tá, a gente vai ver os outros vilões são o Mega Man, né, aquele cara com o esqueleto esquisito, e o Blackout, que basicamente tem a Black Force, né. Acho que a Marvel está se inspirando na DC um pouquinho. Vamos lá, em relação a gente também introduz a Cassie Lang e o Scott Lang. Scott esse que a gente vai abordar muito do seu lado genial, né? Ele é um engenheiro elétrico. E também a Cassie seria quase como um interesse romântico para o Richard. Inclusive o Scott ele tinha muito interesse pelo Hank Pym, tanto que algumas das tecnologias dele ele recriou. O vilão principal dessa série seria o Cabeça de Diamante, que estaria sendo controlado pela Esfinge. Inclusive é complicado, porque esta entidade é uma entidade altamente poderosa para o Nova enfrentar. E depois de derrotada, o Richard receberia uma mensagem de Xandar. Vamos então para o elenco. Chris Wood faria o Richard, o Dylan O'Brien faria o Mike Richard, né, o irmão do Nova. John Corbett seria o pai dele. Mariel Hermingoya seria sua mãe. Pro Roman Day eu traria o Idris Elba. Enquanto para a Esfinge, meus amigos. Bom, o James McAvoy é um ótimo ator e eu gostei muito dele como Xavier, mas já que a gente já tem o Charles Xavier, ele seria a Esfinge, né? Basicamente estaria ao longo da temporada inteira aparecendo, então é um bom destino pro personagem. Afinal de contas, a Esfinge ainda vai vir a aparecer futuramente. O Tolly Cabell seria o Cabeça de Diamante. O John Boyega seria e faria o Condor. O Cal Urban faria o Mega Man. O Nilo Ventimiglia faria o Blackout. Seguindo em frente, a gente teria Defensores, meus amigos, a série que reuniria os personagens da Netflix, com um orçamento de 48 milhões e com Marco Ramírez como showrunner. Então tá, a trama é a mesma que a gente vê, né, a ressurreição da Elektra, e aí a gente vai adaptar Vilões por Todas, Terra das Sombras, né, meus amigos, Demolidor sendo possuído pelo Capitão e virando a principal ameaça da série, para depois ser exorcizado e afins. O Justiceiro apareceria em pelo menos um episódio, afinal de contas ele fez falta nessa série. E em relação a Jessica, ela não tem muito destaque, afinal de contas ela tem que cuidar da sua filha, né, a Danielle. Então tá, resolvido isso, a gente agora tem Doutor Estranho. O filme é de 2016, eu empurro ele pra 2017, o Scott Derrickson seria o diretor e teríamos um orçamento de 170 milhões. Vamos lá, a trama é basicamente a mesma do filme original, só que em vez de Dormammu e Caecilius, a gente apagaria eles e traria o Barão Mordo como o real vilão do filme. Afinal de contas, equilibra mais a batalha. O elenco é o mesmo, né, basicamente, e a Cleia seria introduzida nesse filme, né, para ter um destaque. E por fim,
O filme encerraria com um jovem tendo um pesadelo muito macabro. Enfim, a gente encerra a série do Capitão Marvel em sua terceira temporada, ainda com James Gunn como showrunner, e 130 milhões de orçamento. A gente tem 3 arcos para adaptar aqui. O primeiro é a jornada de Thanos em busca das joias do infinito, que a gente veria ele coletando as joias. O segundo seria a morte do Capitão Marvel, né, meus amigos? Marvel está com câncer e ele está muito... Pô, o cara já... O cara não vai ficar bipolar a série inteira. Ele tá passando pela aquela fase do próprio luto, né? Que é você ter raiva, você se sentir mal, você chorar, você aceitar também, né? Que vai morrer. E o terceiro arco é basicamente o arco da guerra evolucionária, né? O alto evolucionário é introduzido aqui como vilão da temporada. E junto dele a gente traz Adam Warlock, que é o cara que inclusive tem a última gema, no caso a gema da alma, que está em sua testa. Inclusive o autoevolucionável, ele é um pouco mais, como posso dizer, ele é, mesmo na morte, ele ainda tem o seu um pouco de ego quanto o que ele considera perfeito. Tanto que ele não aceitaria ser morto, ele se suicidaria. E por fim, o final da temporada seria com a morte de Marvel. E aí que tá. Aquele momento da HQ onde todos os heróis estão lá junto com ele, não seria adaptado. O Marvel nunca chegou a encontrar todo mundo do MCU que eu construí até aqui. Mas pelo menos em seu leito de morte, Thanos não o deixaria partir de um jeito tão triste. Thanos ofereceria a ele uma última batalha. Usando a joia da mente, eles iriam lutar dentro de seu subconsciente. E, meus amigos, o Thanos deixaria o Marvel vencer essa última luta. Encerrado isso, só sobra uma única joia para ser pega, e ela está na Terra. Para o Adam Warlock, eu decidi trazer o Code Fern para interpretar ele. Tem então Quarteto Fantástico Dia do Juízo Final, que basicamente, enfim, a gente veria o quarteto enfrentar o Doutor Destino. O orçamento é de 250 milhões, e aqui, diferente de muitos outros projetos, Brad Bird ainda não encerrou sua jornada com a equipe. Ele voltará futuramente, mas vamos para a história no geral. Primeiro que a gente vai ter o casamento do Ben com a Alicia, onde o Johnny pegaria o buquê. Segundo, que a gente veria, enfim, o Franklin nascendo. E aí que tá, né? Agora o filme é sobre uma família disfuncional até, tendo que lidar com o fato de um bebê ter nascido. Em paralelo a isso a gente tem o Diabo como um vilão secundário, que o Johnny derrotaria. Mas o vilão é Victor Von Doom, não tem jeito. Ele é introduzido como o líder supremo da Lativéria, que quer dominar o mundo, para salvá-lo, já que ele acredita ser o único capaz disso. E para isso ele sairia coletando coisas pela Terra, né? Ele iria em Wakanda, daí você sabe onde foi que o Quarteto Fantástico foi para lá. Pega Vibranium, consegue roubar os poderes do Surfista Prateado, constrói algumas coisas incríveis e fica basicamente com os poderes de um arauto. E o terceiro filme já é mais focado no Reed. A gente vai ver Reed Richards, enfim, tendo seu grande destaque ao enfrentar o nosso querido Victor Von Doom numa batalha de gênios. E ele conseguiria derrotar, né? Só que o Victor foge. Acho que uma personagem que cabe muito bem introduzir aqui seria a Agatha Harkness para cuidar do Franklin, né? Inclusive a gente tem que manter a nossa mesma atriz que tem no MCU. O Harry também poderia ser introduzido. Funcionaria muito bem. Amigos, obviamente o final desse filme seria com a equipe descobrindo que o Franklin tem poderes. Quanto ao surfista prateado, ele enfim conseguiria sair da Terra depois de recuperar seus poderes. Para o Doutor Destino, não tem outro ator senão Cillian Murphy para interpretá-lo. E enfim, chegamos no último projeto de 2017, que seria Shield segunda temporada, ainda com o Jed Whedon como seu showrunner, e um orçamento de 150 milhões também. Vamos lá, a gente tem um arco envolvendo o Homem-Formiga nessa temporada, que é basicamente o Scott indo trabalhar na Shield, conhecendo o Hank Pym, o que consequentemente leva ele a se tornar o Homem-Formiga, mas a Shield também tem o seu próprio Homem-Formiga, né? Eric O'Grady, que quem lê os quadrinhos sabe muito bem o caráter que este homem tem. Em relação à história da temporada, a gente veria que a SHIELD agora é a prova de erros, já que o Tony assumiu. Mas, meus amigos, com o Barão Von Strucker tendo vindo na última temporada, aqui sendo o vilão principal, ele tornaria a SHIELD uma ameaça para o mundo. Então, na visão de todos, Tony Stark, né, o homem mais conhecido da Terra, também se tornaria o homem mais procurado da América. E é nessa perseguição que a gente vê também uma redenção pro Eric, né, meus amigos? Já que ele, mesmo sendo uma péssima pessoa, ainda tem coração. Já que com o traje todo danificado, ele ainda sacrificaria sua vida para ajudar uma criança que estava na mira de fogo. E meus amigos, com toda essa confusão, acabaria que depois da Hydra ser derrotada, o Tony acabaria saindo do manto de diretor da SHIELD, onde o governo dos Estados Unidos, que tem um certo infiltrado, acabaria assumindo a organização mais poderosa do mundo. Inclusive, uma coisa que o Hank acabaria tendo descoberto por nós é que ele teve uma filha no seu antigo casamento antes da Janet, mas essa filha foi roubada quando ele tinha 24 anos e ele sente uma culpa severa por isso. E tá bom, o Strucker foi derrotado, mas no final da temporada, como sempre, a gente descobriria que o Caveira Vermelha ainda está vivo. E por fim,
para Eric O'Grady, nós teríamos Sean William Scott como seu ator. Indo para o ano de 2018, a gente já começa com Heróis de Aluguel, segunda temporada. Com 90 milhões de orçamento e com Sheldon Cooper sendo o seu showrunner ainda. Nessa altura do campeonato, eu já imagino perfeitamente que a Sony, a Disney e a Fox já teriam decidido que sim, já está chegando o grande evento que vai encerrar essa saga, então obviamente já sabem que vai dar muito dinheiro. Então é por isso que eu imagino muito bem a Sony disponibilizando para a Netflix usar o Cabeleira de Prata, a Silver Sable e o Cabeça de Martelo para comporem o arco dessa temporada, que seria uma guerra de gangues. Ainda no modelo antológico, a gente ia ter os 13 episódios, cada um em um dia, então seriam 13 dias essa trama, onde a gente acabaria vendo o Luke sendo preso, ele se desentendendo com o Danny, a filha do Luke começando a estudar, eles voltando a Kunlun, onde o Danny começaria a usar o seu traje branco com dourado, Cabeça de Martelo sendo preso, Cabeleiro de Prata indo sendo jogado no Vasco, e a sua filha, né, a Silver Sable, enfim, assumindo o controle de ambas as organizações. O El Águia apareceria. Por quê? Sim. Creio eu que todos já sabemos que essa série não vai ter uma terceira temporada, cogitando já que nós estamos em 2018. Então, no ano seguinte, já é o encerramento da saga. E aí você sabe que tudo vai parar no Disney Plus a partir de agora. Para o elenco, a gente ia ter o Walter Goings como o Cabeleira de Prata, a Sophie Turner como a Silver Sable, o Javier Bardem como o Cabeça de Martelo. E a gente tem o encerramento da trilogia do Thor, dirigido novamente por Kenneth Branagh, um orçamento de 240 milhões. Teríamos então Thor Ragnarok. Nós então teríamos o começo do Ragnarok. Já no começo do filme, Thor mataria Balder. Em seguida, Fenrir, né, o cão de guarda, acabaria decidindo que iria comer a lua e o sol. O frio eterno seria jogado nos 9 reinos. Odin seria morto pelos gigantes de gelo, que faria com que Loki assumisse o trono. E inclusive esta batalha geraria com que o Thor perdesse para o Loki. A Fria, né, a esposa de Odin, sendo morta pelos elfos negros do Malekith. E aí que tá, né? Quem lembra que o Loki é muito chegado à mãe, sabe que ele ia fazer um extermínio à espécie dos elfos negros, deixando poucos. E nisso a gente conheceria o Bill Raio Beta, o portador do Stormbreaker, a última arma criada pelos anões gigantes. Seguindo em frente, a gente teria a Encantor trazendo Surtur a Asgard, o que obrigaria nosso querido Heimdall a tocar as trombetas de alerta. Com isso, Surtur libertaria a Jomungard, né, a grande serpente, que começaria a destruir o reino de Asgard. Bom, o foco do filme é em 3 personagens, né? O Thor, que aqui estaria na sua tragédia nórdica, o Loki, que acabaria passando por uma fase de redenção após conseguir tudo que queria, e perceber que nunca foi aquilo que ele quis. E a Encantor, que fez de tudo para tentar conquistar o Thor, até matar o homem que a amava, o Executor, para no fim perceber que não ia adiantar de nada. Mas no final ela daria a sua vida para salvar a do Thor. E meus amigos, a batalha final seria o Thor derrotando o Surtur, obviamente, mas principalmente ele tendo que enfrentar Jomungard, onde ele acabaria perdendo o seu braço esquerdo e ficando completamente destruído, caindo morto no chão, né? E como eu já disse, a Encantor daria sua alma em troca da dele, onde ele voltaria à vida. E agora que Odin está morto, Thor assumiria o trono de Asgard. Inclusive, este é o Ragnarok, uma coisa mais séria, e não aquela porcaria que o Taika Waititi fez. Para o Bill Raio Beta, eu decidi trazer o Liam Hemsworth, né, o irmão do Chris Hemsworth, e para o Surtur eu decidi trazer o Ray Potter. Seguindo em frente, a gente teria mais um especial, né? Marvel Especial Cavaleiro Negro, com 30 milhões de orçamento e com Guilherme Del Toro sendo o diretor. Basicamente, a gente ia ver o Danny Whitman sendo introduzido como o novo, como o atual rei de Nova Ascalon, portador da espada de ébano, que tem que lidar com o fato da espada ter vontade própria e vontades obscuras, enquanto deve enfrentar a criadora da espada, que é quer de volta, né, a Morgana Le Fay, a maior feiticeira das trevas. O Kit Harington iria interpretar o Danny Whitman e a Morgana Le Fay seria feita pela Anne Hathaway. E ainda em 2018, o filme com o título mais estranho até aqui, Deadpool, quase que não lança. 2018. Vamos lá, resumindo, a gente não teve Deadpool 1 em 2016. Então, em 2018 a gente teria uma mistura dos dois filmes. Dirigido por David Leitch e com um orçamento de 120 milhões, a gente ia ver a origem do Wade Wilson no começo do filme, né? Em uns 10, 20 minutos, com o envolvimento dele com a Vanessa, a introdução da Alcega. Mas o principal é que ele tá ansioso, porque o seu filme, enfim, vai lançar. Tanto que a primeira fala do filme seria: chupa, Wolverine, meu filme saiu antes do teu. Em seguida, a gente ia ver o problema, né?
O Cable, um mutante bolado do futuro, viria para o passado tentando matar o produtor do filme, que supostamente é um tal de Agente X, que futuramente, 50 anos depois, conseguiria dizimar todos os mutantes. A gente já vê o Fanático rasgando o Wade no meio, e a gente teria o Wolverine participando no final do filme, né? No pós-crédito, basicamente. A gente já tem inúmeras citações, a gente já vê citações ao Quarteto Fantástico, aos Vingadores, ao Homem-Aranha e por aí vai. Mas assim, depois que eles resolvessem esse problema com o Cable, né, a gente descobrindo que sim, era o Agente X, mas matar ele não ia impedir em nada do filme sair, o Deadpool se concilia com o cara, o filme lança, e o ponto é, né, o filme do Deadpool não tem um pós-crédito. Então ele aproveitaria a tela preta do final para colocar simplesmente Deadpool, melhor que o Exterminador da Concorrência, retornará em Desafio Infinito. A gente enfim teria a última temporada de Jessica Jones, né, a terceira ainda com a Melissa Rosenberg, em um orçamento de 70 milhões. Nessa trama a gente ia ver, resumindo, a Jessica em algum momento ia acabar saindo lá do Pulso e voltando para Alias, que agora tá ligada com os heróis de aluguel. Mas o vilão é o que importa, né? Killgrave voltaria como vilão, né? Ela tá pitando aquele arco do retorno do Homem Púrpura, onde a gente vê que ele é um desgraçado completo. Mas o ponto é que ele quer mudar, né? Ele não quer continuar sendo um traje pro resto da vida. O ponto é que é complicado, né? Considerando a moralidade dele. Tanto que ele se acha um deus, né? E não sei o que. Ele também propõe a Jessica que use ele para mudar o mundo e afins. Mas eu acho que o grande final tem que ser igual ao da HQ, né, de 2018. Que é simplesmente ele percebendo que ninguém quer ele vivo. E o melhor que ele faz para mudar o mundo é simplesmente morrer. Né? Aquela clássica cena onde ele sai andando no meio da rua e simplesmente ele cai duro no chão, encerrando tudo. Inclusive ficaria subentendido que talvez a Danielle tenha os poderes dele, mesmo ela sendo filha do Luke. O que é curioso, mas talvez entendamos isso futuramente. Ainda em 2018 a gente tem Pantera Negra, Reino Selvagem, de 2018, com Ryan Coogler continuando como diretor e um orçamento de 220 milhões. Basicamente o Namor é o vilão, onde a gente acabaria tendo uma trama de guerra entre o T'Challa, liderando o Wakanda, contra o Namor liderando o Atlantis. A introdução dos cães de caça, né, liderados pelo Zod e o Lobo Branco. E esse filme marcaria a primeira vez que um membro dos X-Men teria destaque em um filme sem ser dos X-Men, né? A gente ia ver a Aurora voltando para Wakanda depois de anos fora. E ao longo do filme a gente ia ver que ela criaria um certo romance com o T'Challa. O pós-crédito desse filme é simplesmente Thanos chegando na Terra em busca da Joia da Alma que está com Adam Warlock. E aí a gente segue então para Justiceiro, segunda temporada, a última temporada da série, com um orçamento de 78 milhões e com o mesmo showrunner. Basicamente, a trama introduzia a Magnuk, né, a primeira vilã que realmente tirou o Frank do sério total, né, porque é uma mulher desprezível, e o seu capanga, né, o Russo, que simplesmente é um cara pra cair na mão com o Frank. Inclusive, o final da Magnuk nessas temporadas seria um tanto outro vilão secundário que a gente teria na temporada, e este ia ser o mesmo caso do Boca de Algodão lá na série do Luke Cage, né? A gente ia ver o Barracuda, né? O primeiro homem que fez Frank Castle ter medo. E meus amigos, esse cara, na minha opinião, é o melhor vilão de Justiceiro disparado. Então a gente ia fazer isso à altura. A gente ia ver ele como uma grande ameaça, um grande arrombado, mas pro final o Frank dá cabo dele. E pra quem não sabe, o Barracuda é, sei lá, o Michael Myers da vida, porque o cara não morre, velho. O cara leva tiro e não morre, o cara sai andando como se não tivesse acontecido. Outro personagem que eu traria é o Tarântula, que bem, é muito másculo. E o final da temporada seria com o Frank quebrando o microchip e sumindo por um tempo. Só Deus sabe quando ele volta. No elenco a gente ia ter a Jamie Lee Curtis como a Magnuk. Oliver Richards faria o Russo. O Barracuda seria feito pelo Bob Sapp. E o Michael Trevino faria o Tarântula. E então chegamos ao grande evento desta saga. Não Vingadores Desafio Infinito, com 320 milhões de orçamento e os irmãos Russo como diretores. Basicamente o surfista prateado cai no Santo Santorum para avisar que o Thanos chegou. E daí a gente vai ter um filme onde todos os heróis vão ter que impedir que o Thanos pegue a Joia da Alma que está com a do Warlock. Esse que inclusive se pronunciaria para a humanidade dizendo que eles não vão perder. Você vai ter que explorar, né, o fato da Nebulosa, né, a filha do Thanos que foi trucidada por ele. Justamente quando ele tentou pegar a Joia da Realidade. E sim, esse filme teria bastante baixas. Vamos ver aqui, ó. Tem uma listinha de quem ia morrer nesse filme. A gente teria o Rhodes, que seria explodido. O Johnny acabaria morrendo nesse filme ao ativar a sua supernova. A gente ia ter o Noturno, o a Mondragon e o Quasar também iriam rodar nessa. O Clay Quarterman rodaria tentando proteger a Maria Hill. O Visão daria sua vida para salvar a Wanda.
O Danny, né, o Punho de Ferro, morreria para salvar a Danielle Cade. O Deadman também rodaria nessa, salvando pessoas feridas na rua. E o Raio Beta também teria o mesmo destino. O ponto é que o Stormbreaker iria acabar parando nas mãos do Capitão América. Meus amigos, o clímax dessa batalha é em Wakanda, onde Hulk e Wolverine, que foram escolhidos a dedo pelo Adam Warlock para matar o Titã, estariam esperando. E lá nessa batalha a gente ia ver que eles realmente foram escolhidos certo. O ponto é que com as joias fica meio complicado. Tanto que o Thanos acabaria fugindo para Nova Avalon, onde o Adam Warlock estaria o esperando. E meus amigos, essa batalha final contra o Adam Warlock seria basicamente uma luta estilo Thor, né, lá em Guerra Infinita, onde o Warlock conseguiria, né, perfurar o Thanos, mas no final o Thanos diria, né, da próxima vez, mire na cabeça. Onde ele aparece atrás do Adam, usando a joia da realidade, e tira a joia da alma. E no final ele estala os dedos, e com isso a gente acabaria vendo metade dos heróis desaparecendo. E dentre os personagens que desapareceriam seriam a Rainha Ramonda, o Jimmy Woo, o Robô Humano, todos os Inumanos, com exceção do Raio Negro, a Medusa e a Cristales, o Colossus, o Toupeira, né, o vilão do quarteto, a Polaris, o Destructor, o Mercúrio e o Happy, né, o amigo do Tony. E o final do filme, sem um pós-crédito, mas uma cena rápida, seria Thanos sentado em algum lugar no cosmos, sem a manopla e também sem o seu braço, olhando o pôr do sol, dando a entender que tudo acabou ali. O último projeto de 2018 seria Demolidor, terceira temporada, com Eric Oberson como showrunner e um orçamento de 65 milhões. Realmente a adaptação bruta de A Queda do Demolidor, né? Born Again. Onde a gente ia ver o Matt Murdock tendo sua vida destruída pelo Wilson Fisk, que sabe sua identidade secreta. E meus amigos, a trama gira em torno de algo do Matt, tendo que perdoar a Karen pelo que ela fez. Além dele descobrir, né, quem é a sua mãe, que é a irmã Meg, que o largou simplesmente porque ela teve uma depressão pós-parto e não conseguiu cuidar do filho. Daí você sabe por que o Matt nunca viu sua mãe. Mas eu acho que o principal ponto é o Demolidor usando a Vanessa como chafariz pro Wilson Fisk existir e consertar a vida dele, né? Afinal de contas, ele estrangularia a mulher na frente dele. E com isso, aconteceria enfim a queda do Rei do Crime de Nova York. A série seria cancelada, mas não deixa um final tão em aberto, sendo a única ponta solta o fato do Rei do Crime agora está completamente virado de ódio contra o Demolidor. Os eventos ocorrem inclusive ao mesmo tempo que Desafio Infinito. Ainda sobraram 4 pontas soltas que nós vamos resolver agora no ano de 2019. A primeira delas é S.H.I.E.L.D. terceira temporada, com 150 milhões de orçamento e Jed Whedon ainda sendo o showrunner. Nessa última temporada da série a gente ia ver uma adaptação de Império Secreto, onde a gente vai explorar a organização descobrindo que a Hydra está mais do que nunca infiltrada no governo americano. E não só isso, a Hydra também está novamente sendo comandada pelo Caveira Vermelha, que está vivo. Inclusive, o Capitão América está aí nessa temporada unicamente para enfrentar o seu grande vilão uma última vez. E depois da Hydra completamente derrotada, e dessa vez para valer, Maria Hill assumindo a organização e tirando ela completamente de qualquer coisa que tenha a ver com os Estados Unidos, e descobrindo que Nick Fury ainda está vivo. Logo em seguida a gente teria Guardiões da Galáxia, dirigido por James Gunn, e com um orçamento de 200 milhões. Mas vamos ver então que depois do estalar de dedos do Thanos, o universo entrou em colapso e enfim o Aniquilador conseguiu fugir da sua zona negativa junto de seus subordinados. E aí, meus amigos, começa a se espalhar a onda de aniquilação por todo o universo. Com isso, Richard Rider voltaria para o setor em que a Terra está para protegê-la. E ao longo do filme veríamos ele se unir a Peter Quill, Rocket, Groot, Drax, Gamora, Mantis e a Nebulosa, né, a filha do Thanos, que a gente descobriria que ainda está viva depois do que ele fez em Desafio Infinito. A amizade que se formaria durante a narrativa seria do Peter Quill com o Richard, né? Os dois formariam essa amizade que resultaria em vários momentos cômicos durante o filme. Aqueles momentos dramáticos onde a gente poderia ver o Groot e o Drax se sacrificando para salvar a equipe. A grande batalha final seria na zona negativa, onde nós veríamos Richard, Peter e o resto dos Guardiões, junto do Império Kree e da Tropa Nova, enfrentando o Aniquilador. E, obviamente, o último ataque seria de Richard, que destruiria o Aniquilador. Amigos, o final do filme se daria com Rocket encontrando um brotinho do Groot que ainda tem vida, e no pós-crédito veríamos o Império Skrull preparando um ataque para a Terra. Afinal de contas, um dos protetores da Terra, no caso Richard Rider, se aliou ao Império Kree. E isso é inaceitável para os Skrulls. O William Dafoe interpretaria o Aniquilador, dando sua voz. Em seguida teríamos nova segunda temporada, ainda com Zack Stream como seu showrunner e 90 milhões de orçamento. A série basicamente se propõe a encerrar a trama do Nova nesta saga,
Basicamente a gente vai explorar mais a Tropa Nova, além de descobrirmos que um novo Nova foi escolhido entre os 5 anos a parte de Desafio Infinito até aqui. No caso, Jesse Alexander, que também tem um filho pequeno chamado Sam. O Speedball ele retorna, enfim, dentro do universo, desta vez mais viciado em drogas do que nunca, mas também aparece aqui para formar uma amizade com Richard e o ajudar na sua jornada aqui na Terra, passo que Richard também terminaria com Cassie, essa que se tornaria a estatura no final da série. Basicamente, a trama é sobre o Richard ter que assumir o manto de Nova Prime após o Nova Prime atual ter sido morto. E por fim, teríamos Vingadores Ultimato, com um orçamento de 360 milhões e os irmãos Russo ainda como diretores. Agora vamos lá, a trama não é a trama do Ultimato original, dos Vingadores tentando resolver o que o Thanos fez. Na verdade é diferente, a gente vai ver os Vingadores tendo que se restabelecer em um mundo onde os heróis não são mais considerados tão importantes depois da sua derrota, que ocasionou na morte de metade do planeta. Basicamente a Terra é atacada pelos Skrulls, e os Vingadores são a única chance de acabar com isso. E basicamente, eles também teriam ajuda, né, da Tropa Nova e do Império Kree, que aproveitariam para se livrar logo de uma vez dos Skrulls. E de certo modo, o Nova, o Richard Rider, ele assumiria o papel do nosso querido Capitão Marvel, que durante a Guerra Kree-Skrull dos quadrinhos. Ponto é que, encerrado essa guerra milenária entre os Kree e os Skrulls, a Terra agora é um alvo perfeito para a organização dos Skrulls, que nos consideram um inimigo direto. E ao fim deste filme, a gente descobriria que tem Skrulls infiltrados na Terra. Mas isso nós só veremos futuramente. E por fim, no mesmo estilo de Avengers 16, em 1965, o Capitão América se pronunciaria para o mundo dizendo que ele vai criar uma nova equipe de Vingadores. Mas aí, a história é para outro vídeo. Continua. Encerramos então a nossa saga cósmica, pelo menos os principais eventos, afinal de contas a gente ainda tem outras sagas que podem vir futuramente. E meu Deus, que vídeo trabalhoso para se fazer, vocês não têm noção do trabalho que foi. Mas agora que encerramos, eu deixo aí pra vocês. Querem ver uma fase 4 onde a gente vai iniciar um certo reinado sombrio no MCU? Bom, só vocês podem dizer, então deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal, pois isso ajuda demais. Dito isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Meu nome é Alejandro, sou seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Fui!